Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, versículo 54. Glória a Deus. E assim que você encontrar, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54, vamos ler o 56. Se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. E também para sabermos o que Deus acharam, né? Amém? Está assim na minha tradução, Atos 7, versículos 54, 55 e 56, que diz: ouvindo eles isto, iraram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Amém? Amém. Você crê nessa palavra, meu irmão? Amém. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós entramos na Tua presença, Pai, nessa hora, neste momento, para falar da Tua palavra, do alimento, Pai, espiritual, o alimento especial que o Senhor preparou nessa noite para cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, como ministro e pregador do Teu Evangelho aqui na terra, eu peço perdão ao Senhor pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelos meus pecados. O Senhor venha me usar aqui essa noite como, Pai, um canal de comunicação entre o Teu trono e a Tua igreja nessa noite, Senhor. E que no final, Pai, desta mensagem, somente, Pai, o Teu nome, querido Jesus, seja adorado e glorificado neste lugar. É que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. Se você concorda, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Pode se assentar, irmãos. Aleluia. Estamos falando aqui, esse texto fala de um jovem que foi muito usado por Deus, um jovem que foi muito temente a Deus e que sofreu pelo Evangelho do Senhor. Um jovem chamado Estevão, um homem escolhido por Deus, aleluia, para levar a palavra do Senhor a todos aqueles que precisavam ouvir a palavra. Porque assim o Senhor Jesus nos ensinou. Jesus, enquanto ainda estava aqui na terra, ensinou dessa forma os seus discípulos, os seus apóstolos. Os apóstolos do Senhor cumpriram os mandamentos que Jesus ordenou. Jesus disse um dia para eles: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Ide, fazeis discípulos, falar em meu nome, fazer maravilhas, sinais, prodígios em meu nome, curarão enfermos, em meu nome resgatarão vidas. É assim que Jesus ensinou, e assim os apóstolos fizeram. Foram e formaram muitos discípulos, e esses discípulos, que já eram muitos, andavam com os apóstolos, viajavam, levavam a palavra do Senhor para todos os cantos, e de certa forma isso trouxe um certo desconforto para as pessoas que ficavam, principalmente para as mulheres desses discípulos. Eles precisavam de ajuda, e aí foi dada a ideia de levantar naquele lugar diáconos, pessoas para ajudar, enquanto os discípulos iam pregar o Evangelho. Então foram dadas ideias para levantar 7 diáconos.
Senhor, capítulo 6. Olha o que diz aí no versículo 2 ao 5. Então, os 12, convocando os discípulos, disseram: não é certo que nós deixamos a palavra de Deus e servimos a mesa. Escolhei, irmãos, entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre a casa a esta tarefa. Versículo 4. Nós, porém, continuaremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer agradou a toda a multidão. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Amém? Entre esses 7 homens escolhidos, Estevão se destacava. A palavra aqui do Senhor nos diz que ele era cheio de fé e do Espírito Santo de Deus. Cheio de fé e do Espírito Santo de Deus. Será que nessa casa de oração, nessa noite, há homens e mulheres assim? Como Estevão? Cheio de fé e do Espírito Santo de Deus? Homens que, como Estevão, creem no Evangelho, em tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, como herança, como promessa. Estevão era assim, cheio de fé. E nós sabemos que o homem sem fé, ele não é nada, ele não consegue nada. Hebreus 11 nos ensina que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se esperam. Isso é fé. É essa fé que nós temos que aplicar nas nossas vidas, no nosso dia a dia, crer no Evangelho e fazer a vontade do Senhor. Estevão era assim, fazia a vontade de Deus, fazia a vontade do Espírito Santo de Deus. Isso causou o quê? Perseguição. Perseguição. Porque é isso que o inimigo faz com aquele que está prostrado aos pés do Senhor. Olha o que aconteceu no versículo 8. Armaram uma armadilha para Estevão. Versículo 8 ao 12, olha o que diz. Ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: nós ouvimos proferir blasfemas contra Moisés e contra Deus. E agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, investindo contra ele, o prenderam e o levaram ao sinédrio. Amém? O inimigo, ele faz isso. Esse é o papel do inimigo, esse é o papel do diabo. Ir de contra as nossas vidas, de contra os servos do Senhor. Estevão cheio do Espírito Santo. Estevão estava fazendo a obra e Deus, através de Jesus Cristo, ordenou aos apóstolos, aos discípulos, e ele, como um diácono, como um homem que cuidava da casa de Deus, estava sendo perseguido. O inimigo se infiltrou ali ao meio da multidão e começou a colocar palavras na boca de Estevão. Mas Estevão era um homem de fé e cheio do quê? Do Espírito Santo de Deus. E não conseguiram pegar Estevão, porque o Espírito do Senhor falava através da vida daquele homem. Então ele foi levado para o sinédrio.
Estevão foi preso, foi levado, e quando chegou, os homens da lei começaram a questioná-lo. O versículo 7, o capítulo 7, nós não vamos ler, porque é meio longo, mas se você quiser depois você ler, é exatamente o que Estevão falou para aqueles homens. Eles começaram a questionar Estevão sobre a blasfema contra Deus, contra Moisés. Estevão começou a falar a palavra, tudo aquilo que o Senhor fez através, começando lá com Abraão, as promessas de Abraão, as descendências de Abraão, e veio falando tudo sobre, aleluia, a palavra de Deus, nada mais que a palavra de Deus. E passando ali por Moisés, pela libertação do povo no Egito, o deserto, a chegada a Canaã, até os dias de Davi e Salomão. E Estevão foi falando, foi discursando, e aqueles homens escutando, e foi falando a palavra do Senhor. Aleluias. Fazendo-nos lembrar, até mesmo aqueles que vivem no dia de hoje, que Deus é um Deus de promessa. É um Deus que não abandona o seu povo. Um Deus que não abandona aquele que exerce a fé. Aleluia. Promessas. Fala para a pessoa que está do lado. Deus tem promessas para você. A pastora Cris abriu o culto aqui essa noite, do Salmo 119, falando de promessas que Deus tem para cada um de nós. E Deus não vai nos envergonhar, porque a promessa do Senhor, ela está valendo para cada um de nós. A promessa que Deus fez lá atrás para Abraão, ela vai se cumprir na minha e na sua vida. Basta exercermos a nossa fé, basta nós acreditarmos e nos posicionarmos assim como Estevão. Estevão pagou um preço, assim como muitos apóstolos, muitos discípulos. Estevão pagou um preço. Ele foi aqui questionado, mas ele discursou a palavra do Senhor para aqueles homens. Aleluias. Sofreu por isso, meu irmão. Sofreu por isso. No versículo 54 foi o texto que nós lemos. Versículo, olha o que diz. Versículo do texto que lemos. Ouvindo eles isto, iraram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Aqueles homens da lei, querendo agarrar Estevão, ouvindo todo o seu discurso, iraram, ficaram com raiva. É isso que o inimigo faz. Quando o servo do Senhor está na presença de Deus, pregando o Evangelho, está na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, evangelizando, ganhando almas, o inimigo faz dessa forma. Ele arranja os dentes, ele fica com raiva, porque ele sabe que ele está prestes a perder uma batalha. A palavra do Senhor nos ensina isso, que o diabo ali está ao nosso derredor, bravando como um leão, esperando a oportunidade para nos tragar, para nos consumir, para nos derrotar. Mas quando estamos firmes com o Senhor, ele não consegue. Ele tenta, mas não consegue, porque o Espírito do Senhor, ele nos guarda, ele nos protege. Aleluia. Próximo versículo nós lemos 55. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Aleluias, aleluias. Assim estava Estevão, quando ele percebeu que o inimigo verdadeiramente
ia levá-lo cativo, ou ia fazer algo de mal com ele, ele fixou os olhos ao céu. E lá ele viu o Senhor Jesus Cristo, aquele que esteve aqui na terra, que sofreu e padeceu, morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Então aquilo para ele era fichinha, porque morrer pelo Evangelho faz parte para o cristão. Todos nós, meu irmão, um dia nós vamos morrer pelo Evangelho, mas não vamos abrir mão do Evangelho, porque o Evangelho é o único que vai nos levar a ter uma eternidade com Cristo. É a única certeza que nós temos, aleluia, que vamos passar a eternidade com Cristo, é crer no Evangelho e praticar aquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Aleluia. Quando nós nos colocamos na posição de adorador, quando nós nos colocamos na posição que Estevão estava, nós somos considerados verdadeiramente filhos de Deus. Paulo diz isso. O apóstolo Paulo diz isso lá em Gálatas. Queria que você acompanhasse comigo. Gálatas capítulo 3. Todos aqueles que, assim como Estevão, são escolhidos, e pela fé, meu irmão, aleluia, não desiste do Evangelho, verdadeiramente são chamados filhos de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 26 até o 29, está assim na minha tradução: todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós que fostes batizados em Cristo vos revestistes em Cristo. Dessa forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aleluia. Tem herdeiro aqui na promessa de Deus? Aleluia. É isso que nós temos que viver, a palavra do Senhor. Se somos, assim como Estevão, praticantes, que não abrimos mão do Evangelho, que em nome de Jesus se dediquem, que não envergonhem o Evangelho do Senhor, verdadeiramente se enquadram nessa palavra que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Gálatas. E aí, podemos viver verdadeiramente o versículo 29, o último que lemos. E, se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Só podemos herder a promessa de Abraão, que Deus um dia fez lá atrás para ele, se verdadeiramente fomos obedientes, assim como foi Abraão. Somos descendentes de Abraão. E como descendentes, nós temos direito à herança, às promessas, mas só alcançam as promessas aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus. Você tem promessa? Glória a Deus. Então se enquadre nessa palavra, viva essa palavra e receba a vitória do Senhor. Esse é o culto da vitória. E eu creio, meu irmão, cada um de nós aqui vamos sair daqui essa noite com a vitória do Senhor. Amém? Tome posse daquilo que sai do altar do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina, e tudo aquilo que sai do altar do Senhor é bênção, desde que esteja na palavra de Deus. Então receba, toma posse, receba a promessa nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Para vocês que estão nos assistindo aí pela internet, receba as promessas do Senhor para a sua vida. É isso que o Senhor tem para cada um de nós. Promessa. Nós somos herdeiros da promessa de Deus. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Vocês que estão nos assistindo, para vocês que não nos conhecem, nós somos a Copa Comunidade Batista Família Renovada. Estamos aqui na Grande São Paulo, em Carapicuíba.
na rua Antônio Roberto, número 103. Se você sentir no coração, venha nos fazer uma visita em nome de Jesus. Amém?